Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, dando continuidade aqui nos estudos sobre o livro dos Salmos, vou continuar, pessoal, ainda no Salmo de número 119, verso de número 100. Sempre eu faço algumas colocações aqui, pessoal, e comparo com a vida do rei Davi, né? Comparo também com a vida de alguns profetas do Antigo Testamento e alguns profetas do Novo Testamento. E assim também, pessoal, eu faço algumas colocações no nosso tempo presente, né, nos nossos dias atuais, porque muita gente fala que alguns versículos, né, se aplica à nossa vida, à sua vida, à minha vida. Então, assim, eu faço as minhas colocações, né, comparo com a minha vida, com a sua vida no tempo presente assim também. Mas eu vou fazer leitura, pessoal, desse versículo aqui, verso de número 100, e assim, então, sucessivamente, eu vou fazer as minhas colocações para que vocês me compreendam. Pessoal, sempre eu falo aí que os redatores aqui são anônimos, né? Que Davi não escreveu nada, Moisés não escreveu nada, Salomão não escreveu nada. Ou seja, nenhum desses personagens, pessoal, escreveram nada. São redatores anônimos, né? Que vão atribuir ao rei Davi, atribuir a Salomão, atribuir a Moisés. Então, assim, eles vão fazendo o quê? Atribuições. Então, eu vou fazer a leitura aqui e assim, então, eu faço as minhas colocações. Vamos lá, verso de número 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Veja bem, pessoal, que esse redator aqui, né, o salmista aqui, está dizendo que sou mais prudente que os idosos. Ou seja, então ele é mais prudente que os mais velhos. Que os mais velhos. Ele é muito mais prudente que os mais velhos. Ele está afirmando aqui. Então significa que esse salmo aqui, pessoal, verso de número 100, significa que não é quem? Não é o Davi quem está escrevendo. Não é o Davi quem está falando. Por quê? Davi, ele cometeu pecado aí, né? Cometeu adultério, ele mentiu, né? Mentiu e fez muitas outras coisas ali também no passado. Então, significa que aqui você vê bem claro mesmo, né, pessoal? Vê bem claro mesmo aqui que aqui não é quem? O rei Davi. Que aqui não é o rei Davi, olha só. Sou mais prudente que os idosos. Tá vendo? Sou mais prudente que os idosos, sou mais prudente que os mais velhos. Então aqui é uma pessoa que é uma pessoa bem mais nova, né, que está dizendo que ele é mais prudente que os mais velhos. Então significa que não é o rei Davi. Por quê? O rei Davi foi prudente? Não. O rei Davi não foi prudente. O rei Davi foi imprudente. Foi imprudente. Aí ele continua, né? Porque guardo os teus preceitos. Davi guardou os preceitos de Deus, né? Como está na Bíblia, que foi Deus quem inspirou, né? Então, significa que Davi guardou os preceitos de Deus? Não. Se Davi tivesse guardado quando era jovem, como eu citei no vídeo anterior aí para vocês, então, quando ele chegou na fase adulta, ele ia o quê? Obedecer. Ele ia obedecer, porque tinha guardado. E quando ele se tornou rei, né? Ele seria mais obediente ainda, né? Porque cada degrau que vai subindo de responsabilidade, então você tem mais responsabilidade ainda, né? Então, como ele era um rei, então ele tinha que ter muito mais responsabilidade, né? Olhar mais cuidadosamente com os mandamentos e praticar. E praticar coisa que o rei Davi não fez, né, pessoal? Como diz o ditado popular aí, né? Você quer descobrir geralmente quem é realmente a pessoa, é só você dar poder para ele, né? Se você der poder para aquela pessoa, você vai descobrir quem realmente é aquela pessoa. Quem realmente é aquela pessoa, ou seja, quando Davi estava pastoreando as ovelhas lá, era um rapaz simples, né? Estava lá pastoreando, né? Pastoreando as ovelhas lá, era um rapaz simples, né? Que ninguém não conhecia ele. Depois que Samuel ungiu ele ali, né? Porque Deus ordenou, né? Porque Deus olhou o coração do Davi, então mandou que Samuel ungisse a Davi. E assim, então, Samuel foi obedecer e ungir a Davi. Depois, pessoal, que ele foi ungido ali, teve a luta do gigante Golias, né? Aí o gigante Golias perdeu a guerra ali para o Davi, né? Então, o que aconteceu? Daí, então, pessoal, ele foi lutando, tendo lutas ali com o Saul, né? Saul correndo atrás dele ali, né? E ele fugindo do Saul, até que então ele se tornou rei. Mas quando você olha a vida dele mesmo, do rei Davi, depois se tornou rei, e antes de se tornar rei, ele foi o quê? Foi imprudente. Porque quando Saul estava buscando ele ali, né, procurando ele para tirar a própria vida do Davi, antes de se tornar rei, ele mentiu, né, fingiu de louco, fingiu de doido para escapar das mãos do rei Saul. Então ele mentiu, ele já começou o que? Antes de se tornar rei, ele já começou na mentira. E depois de se tornar rei, pessoal, depois que se tornou rei, ele continuou na mentira, cometeu adultério, ou seja, esse versículo aqui, você pode ver que não se aplica à vida do rei Davi de maneira nenhuma, que sou mais prudente que os idosos. Ou seja, Davi não foi prudente. Porque, pessoal, antes de Moisés, também se você for observar lá no José, filho de Jacó, né, filho de Jacó, que foi vendido como escravo
lá ele desceu até o Egito, né, como escravo. Então a mulher de Potifar tentou ter relação sexual ali com o José, né, quando ele foi vendido como escravo ali, e ele fugiu. E ele fugiu, correu da mulher de Potifar ali, não teve relação com ela, não teve relação, porque ele sabia que a vida dele estava correndo em risco. José, pessoal, quando foi vendido como escravo. Quando foi vendido como escravo ali, então ele fugiu da esposa do Potifar ali, não quis ter relação com ela, não quis ter relação com ela, por quê? Ele sabia do grande mal que ele ia cometer, do grande mal, se ele tivesse relação sexual com ela, ele sabia do grande mal que ele ia não só cometer contra ele e contra Deus, então ele fugiu disso. Ou seja, pessoal, antes de Moisés aparecer na história, que Moisés vai aparecer depois de 400 anos, né, que eu estou falando de José, quando foi vendido para o Egito ali, né, foi vendido como escravo ali e desceu até o Egito. Então eu estou falando de José. Depois de José, pessoal, passou-se em torno de 430 anos para aparecer quem? Moisés, o libertador, com os mandamentos. Então antes de Moisés, pessoal, já existia lei, e Davi, pessoal, vem bem posterior a Moisés. Ou seja, Davi já sabia dessas leis, que não podia ter relação sexual com a mulher do próximo, que não poderia cometer adultério, que poderia até perder a vida, que quem comete adultério, tanto o homem como a mulher, né, segundo o livro de Vaikra, seria o que? Apedrejado, para assim então exterminar o mal da sociedade. Então você vê que Davi foi um homem muito imprudente, pessoal. Eu costumo dizer que ele até pecou muito mais do que o próprio diabo, né? Ele mentiu muito mais do que o diabo, porque se você pegar a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar em lugar nenhum o diabo mentindo. O próprio diabo mentindo mesmo você não vai encontrar. Agora, se você pegar a história do rei Davi, você vai ver ele mentindo antes de se tornar rei, né? Quando Saul estava procurando ele ali para tirar a própria vida dele, ele mente muito. Então, quer dizer, você não vai ver o próprio diabo ali, pessoal, de Gênesis, Apocalipse, mentindo, mas você vai ver quem? O próprio Davi, né? Antes de ser rei, mentindo. O próprio Davi, depois de se tornar rei, mentindo, cometendo adultério, pessoal, cometendo adultério. Então tá aí, meus amigos, mais um vídeo aí pra vocês. É isso aí, valeu, tchau, tchau.